Bom dia, minhas companheiras. Tudo bem, gente? Me atrasei 1 minuto até digitar este título. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Vamos começar a semana juntos, se motivando. Estamos com conceitos bons, né? Autoestima, hoje motivação. Oi, Fran, tudo bem, gente? Que bom! Oi, Bruna. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Nosso Kai está encorpando, né, gente? Cris, você entrou! Gente, sejam muito bem-vindos, vamos lá, que o nosso CAIS tem essa promessa de parada rápida, então nós temos que honrar o nosso compromisso, né? De ser um conteúdo pontual, com utilidade, e que a gente, com esses minutinhos que possamos passar juntos aqui, a gente comece a, às vezes, expandir um pouco mais a nossa ideia sobre as coisas, certo? Fiquem muito à vontade, a gente vai conversando também, por isso é tão bom ter essa interação aí com vocês, certo? Muito bem. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre a motivação, né? A motivação é essa palavrinha mágica, né? Que a gente busca para conseguir ir em direção às coisas que a gente quer, né? Só que a gente muitas vezes não para pensar muito no que ela significa para nós, né? Então, aqui, vocês poderiam estar, e talvez até estejam, almoçando ou fazendo outras coisas, né? Então, qual é a motivação que você tem para estar aqui? Às vezes a gente fica com esse aspecto de que a motivação é uma coisa muito elaborada para algo muito complexo, mas para tudo aquilo que a gente faz, a gente tem sim uma certa motivação, certo? Então, por que você está aqui? Por que você levantou hoje cedo? Por que você está fazendo o que está fazendo? Sempre tem por trás disso uma motivação. Só que a nossa querida e estimada motivação, ela andou sendo um pouco desprestigiada, ela andou sendo um pouco esculachada pelo pessoal da disciplina. Vocês já ouviram isso? Ah, não, mas quem tem disciplina não precisa de motivação. Né? Por que será que isso aconteceu? Por que será que as pessoas colocaram quase como se elas fossem opostas, né? Como se a motivação, então, ela fosse mais frágil. Tanto que se você tiver a disciplina, a motivação ela fica ali em segundo plano. O que você acha disso? A disciplina, ela substitui a motivação? Ela pode fazer às vezes da motivação? Toda live tem que tocar no telefone. A motivação, ela a disciplina, ela substitui a motivação? Ou elas são para além coisas complementares? O que vocês acham? A minha intenção aqui hoje é que a gente faça jus à motivação, que a gente limpe um pouquinho essa má fama da motivação, porque talvez essa caricatura que algumas pessoas fazem da motivação, tanto que querem colocar a disciplina como uma substituição, é porque a motivação sentimental apenas, ela não é capaz de levar o sujeito até onde ele quer. Né? Então, essa sensação apenas de desejo faz com que, às vezes, isso fique muito e apenas no campo da nossa ideia, no campo do nosso desejo. E talvez seja isso que deixe ela com essa sensação de fragilidade. Mas como a nossa querida Laura usou a palavra complementares, a Bruna também acredita que não, exatamente, cabe essa emoção na motivação. Eu diria até que ela é importante. A motivação, quero que você pense muito nela como se ela fosse a imagem de uma ponte. Então, esse primeiro passo que vai fazer você
passar pela ponte. Então a motivação é esse trajeto entre aquilo que você passa a desejar e até você chegar no outro ponto. E nesse primeiro passo, eu ouso dizer para vocês que é até conveniente, é saudável que a gente tenha emoção nisso, que a gente tenha sentimento nisso. E aí nós vamos pensar quais delas, quais emoções são boas emoções para estar nesse combo da nossa motivação. Vamos lá então, vamos esmiuçar quais são os ingredientes da motivação para que ela seja sim sentimental, mas que ela tenha força suficiente para te levar até o outro lado da ponte. Vamos lá? Vocês já devem ter percebido que eu gosto muito de categorizar as coisas, não no sentido de lista, mas para que a gente consiga ir até visualizando melhor a construção do raciocínio, certo? Então vamos lá, vamos pensar juntos quais são quais seriam os bons ingredientes da motivação. Se alguém quiser ir colocando, também ajuda, mas a gente vai conversando, tá? Então, meus caros, o primeiro ingrediente fundamental da motivação é a intenção. A intenção no desejo, a intenção no sentido de desejar um bem. Então pensa comigo, acordar mais cedo, perder peso, terminar o TCC, tudo isso, na verdade, a pessoa que se propõe a fazer isso, ela tá no fundo desejando. Acordar mais cedo para quê? De repente para ter mais tempo com a família antes de ir pro trabalho? Você... Muito bem! Minhas colegas de auditório estão afinadíssimas, exatamente. Só que aí, minhas caras, o alvo e o objetivo precisa ser um bem. Precisa ter essa intenção, tá? Então, com certeza, motivação precisa de alvo, precisa de objetivo, senão ela fica vagando, né? Mas nesse sentido, então, de desejar um bem. Então, quem tá lá, quem quer acordar mais cedo, ela no fundo, ela deseja ter mais tempo para estar com a família. Quem tá desejando perder peso, tá desejando se sentir melhor com a própria aparência, ter mais disposição, ter mais saúde. Quem tem como objetivo, então, usando a boa colocação de vocês, de terminar o TCC, ele tem a intenção de se formar, de poder exercer a sua profissão com tranquilidade. Então, percebam, a gente precisa ter essa intenção, que é justamente um motivo para. O meu caro amigo Jarbas, não vi ele online aqui, mas ele respondeu exatamente isso lá na caixinha. Ele descreveu a motivação como uma lista de objetivos para. Por isso que vocês estão corretíssimas também. Então, eu preciso olhar para aquilo, ver que aquilo é um bem, que aquilo me fará bem, que aquilo me fará melhor, que ali tem algo que eu posso desejar e que vai me direcionar para aquilo que eu quero. Aí eu vou conseguir suportar aquele trajetinho da ponte, certo? Então, primeiro ingrediente da motivação, intenção. Desejar algo bom, por mais que ele seja difícil, por mais que eu ainda não saiba muito bem ou especificamente como que eu vou chegar até lá. Mas eu preciso ter essa intenção. Eu acho que dá para colocar, eu acrescentaria a colocação de vocês, intenção / objetivo. Eu acho que aí fecha direitinho. Concordam? Vou acrescentar a colocação de vocês. Segunda característica, segundo ingrediente aí, então, da boa motivação. Possibilidade e otimismo. Então, aquilo que eu tô desejando, esse meu objetivo, ele é possível. Outras pessoas já conseguiram, eu já vi isso acontecer, ou eu imagino como isso acontece. Eu sei como é chegar até lá. Então, essa sensação de possibilidade, ela encoraja a gente. Então, se eu tenho uma intenção, e aí vamos colocar uma boa intenção, eu sei que aquilo é bom, que aquilo me fará bem, tanto agora quanto no futuro. Eu vejo que aquilo é possível, aí entra
também essa dose de otimismo, que a gente pode chamar também de esperança, né? Então, eu sei que aquilo é possível, eu sei que aquilo é alcançável e isso me anima, isso me encoraja, isso me dá mais ânimo para ir em direção àquilo. Então, é importante que a gente tenha uma certa dose de otimismo na nossa motivação. Terceiro aspecto, plano específico e adequado. E, gente, aí eu já vi muita história, tá? Aí eu já vi muita boa intenção, já vi muito recomeço que infelizmente acabou em frustração. Então, histórias de emagrecimento, né? Não lembro se vocês, eu não sei se todos vocês sabem, eu trabalhei muitos anos com paciente bariátrico, grupo de emagrecimento. Então, essa era uma história muito comum, muito repetida. Então, histórias de emagrecimento, de mudança de hábito, de desejos das pessoas, eles fracassam justamente nesse ponto, porque a pessoa ela não consegue ter uma adequação entre a motivação e entre o que é possível para ela. Então, assim, geralmente, o que histórias de fracasso, o que histórias de começo, daquelas eternas segundas-feiras, né? Daqueles eternos agora vai, que se tornam amargos, que não suportam ali o passar dos dias. Muitas vezes, exagero, pressa e mudanças radicais. Pode ver, eu aposto com vocês. Histórias de abandono de boas intenções, histórias de abandono de bons planos, de bons projetos, eles têm sempre esses 3 ingredientes: exagero, pressa e mudanças radicais. Então é fundamental que você tenha um plano específico, adequado, possível para a sua realidade. Pensando de maneira prática, às vezes a gente tem uma emoção apenas emocional, ela não deixa você fazer todo esse raciocínio, né? É possível? Como faz para não cair nesse exagero? Então a pessoa às vezes ela tem esse ímpeto, né? Fala assim, não, eu vou fazer atividade física 5 vezes por semana. Só que ela não fez esse cálculo se ela tem tempo para isso, quais são os outros compromissos que ela já assumiu durante a semana. E aí perceba, sem essa adequação, fica muito difícil, para não dizer impossível, a execução. E aí vai levar para onde? Vai ficar até um trava-língua, porque a palavra é parecida. Vai levar por uma frustração. Então, na verdade, ela não é incapaz de fazer atividade 5 vezes por semana. Ela só não foi capaz de fazer um cálculo adequado, possível dentro da sua realidade. Você percebe o perigo disso? Da pessoa confundir isso com uma não capacidade dela? Você percebe o perigo da pessoa se entristecer por basicamente um erro de cálculo, um erro de execução? Então, a gente tem que fazer um plano que caiba, que seja coerente com a nossa possibilidade e com a nossa realidade. Porque senão a gente vai querer dar passos maior que a perna. E isso pode nos levar, de novo, para um caminho de frustração, para um caminho de se entristecer, para um caminho de duvidar da própria capacidade, tá? Então, observe essas motivações mais curtas, aqueles planos voo de galinha que o pessoal fala, né? E que daqui a pouco já tá de novo no chão, tá tendo que recomeçar de novo. Eles sempre passam pelo exagero, pela pressa e pela inadequação, tá? Outra característica, tá? Então esse nós, recapitulando, então falamos de intenção, possibilidades e otimismo, plano específico e adequado. E aí, o próximo, fundamental, e que inclusive tem a ver com, eu já coloquei ele até no título da nossa live, ações concretas, tá? Então, como eu disse acima, a motivação, ela é um passo para você ir em direção à ponte, que vai levar
Na verdade, a ponte não leva, né? Quem atravessa ela somos nós. Já perceberam isso? Ela tá ali estática. O esforço quem faz é nós. O movimento quem faz é nós. Então, muito dos processos dessa supermotivação que elas não se realizam é justamente porque ela ficou apenas no desejo. Ficou apenas assim na motivação, naquele processo mais só de imaginação, de pensamento, de intenção, né? Então a gente precisa de ações concretas. A boa motivação, ela precisa desaguar, ela precisa ter como consequência ações concretas, adequadas e ajustadas, vejam como as coisas se complementam, para que você atravesse essa ponte e alcance aquilo que você quer. Esses dias eu estava conversando com alguém, porque é uma coisa muito... Eu converso com muita gente e falo com muita gente, às vezes eu lembro da mensagem da história, mas eu não lembro do personagem. A gente tem essa sensação com muitas coisas na nossa vida. A gente vai lá e compra o livro, a gente fica com a sensação de que a gente já leu o livro, né? Então o livro chegou, ele tá na minha estante, a gente já fica com a leve sensação de que já sabe, de que aqui já tem aquele conteúdo. A gente vai na nutricionista e a gente já meio que se sente em direção ao emagrecimento. A gente faz a matrícula anual na academia e a gente fica com a sensação de que já está fazendo algo. E veja, tanto a matrícula da academia, o comprar o livro, o comprar o curso, né? Receber o e-mail da Hotmart, parece que o conteúdo já internalizou na gente. Então assim, essas primeiras ações, esses primeiros passos, eles já são sim ações, mas eles são apenas o primeiro. Então a ação prática, concreta, ela vai para além da matrícula, ela vai para além do livro na estante, ela vai para além desse movimento inicial que a gente faz em direção às coisas. É verdade, Raíssa, uma belíssima reflexão, inclusive, né, do não consigo, sensacional, muito, muito interessante mesmo. Manuzinha manda bem demais, né? Inclusive as chances de eu ter tido essa conversa com ela são bem grandes. Se for, Manu, você se manifesta. Então, a motivação, ela precisa desaguar em ações concretas, em planos específicos que vão te aproximar, que vão fazer você dar esse passo mais próximo lá pro teu objetivo, pro teu bem lá que você desejou lá em cima, né? Porque, meus caros, tão prejudicial quanto você não ter um plano específico e adequado é aquele que você tem e você também não tira do papel e não executa nunca, né? Então, as ações concretas, elas vão ser fundamentais, porque elas nos vão nos dar um outro ingrediente fundamental para nossa motivação, que é já o quinto, que é o que a nossa querida Laura colocou até lá na resposta dela na caixinha. Senso de progresso. Esse ingrediente, ele talvez seja, meus caros, o mais importante até agora. O que é o senso de progresso? É a constatação de que você está conseguindo, de que você está em direção, de que você está no caminho, de que você está passando pela ponte. Você pode até não estar lá no final, mas você já avançou. E isso, meus caros, isso encoraja a gente. Isso anima a gente. A gente começa a ver que não está mais parado no mesmo ponto, sabe? Que não está ali estagnado. Então, o senso de progresso encoraja. O senso de progresso, essa percepção, essa comparação que você faz com você mesmo, né? Isso, inclusive, é mais uma das 12 regras lá do Jordan Peterson, né? Compare-se com o que você era ontem. Então, esse senso de progresso, de para quem não ia um dia por semana na academia e 1, 2, esse é um verdadeiro senso de progresso, porque ele está sendo validado na sua história e na sua realidade.
tá? Então, de novo lá a importância da adequação, né? Porque senão, meus caros, você corre um sério risco de achar o que você tá fazendo pouco, insuficiente. E aí o que você vai fazer? Você vai desistir. Então, se você tiver um plano adequado, se você estiver comparando com a tua trajetória, você vai conseguir se orgulhar desse passo, por menor que ele pareça. E isso, de novo, anima, encoraja. É quase como se... Sabe quando você começa a ver o resultado de algo que você começou fazendo de um jeito e tá fazendo melhor? Das coisas mais simples, gente. Pensando agora aqui com você. Sabe quando você faz um bolo e ele fica melhor? Quando você cozinha um arroz, minha cara amiga Manu, e esse arroz fica mais soltinho, ele fica mais saboroso. Isso também é um senso de progresso. Quando você se cansa menos, quando você tá lá caminhando na esteira ou fazendo a tua atividade física. Quando você aprende uma frase inteira em inglês, a tua música preferida em inglês. O senso de progresso, ele é animador. O senso de progresso, ele é encorajador. E, além de tudo isso, ele tem um efeito colateral extra e muito importante. O senso de progresso, gente, ele se derrama, ele encoraja a gente em outras áreas da nossa vida. Então, uma conquista, uma pequena conquista, ela encoraja a gente nas outras. Pode observar. Então, assim, ó, de novo das coisas simples, né? Então, se você consegue beber o tanto de água que você tinha se proposto a beber naquele dia, isso já não te dá um certo ânimo de vocês assim, não, mas peraí, eu bebi água certinho, então eu vou comer melhor. E aí quando você consegue comer melhor, você se anima. Tô usando o exemplo mais da atividade física, porque eu acho que ela é bem rica nesse aspecto, né? Mas você pode copiar ou colar o exemplo aí para qualquer situação. Então, quando você se sente capaz, quando você vê que você avançou, que você evoluiu, isso te dá ânimo, isso te dá coragem para você fazer outras coisas, para você ter esse espírito aguerrido, digamos assim, em outros aspectos. Ser forte em algumas coisas dá vontade de ser forte em outras. Ter coragem em algumas coisas nos encoraja a querer ser também valente em outras. Falando de uma maneira agora bem mais popular, exatamente, Manu. Só não vou cantar, porque eu tenho uma reputação a zelar. Depois quem vai ver a live não vai ver o teu comentário e vai ficar curioso. Mas eu adoro essa música, inclusive. Tu sabe bem disso. Em momentos muito bons, eu costumo às vezes até cantá-la, literalmente, né? Então, meus caros, o senso de progresso, ele é muito bom. Ele tem esse efeito colateral. Mas bah, minha prima, agora tu me calaste também, hein? Não, por isso que eu adoro você, gente. Nós vamos assim, ó, de um rap ao hino do Rio Grande. É muito bom fazer live, gente. Por isso que eu gosto muito mais. Então, meus caros, o senso de progresso, ele é encorajador. Ele tem esse efeito colateral aí de se derramar para as outras áreas da nossa vida. Mas, infelizmente, ele é pouco acessado. Assim, ó, vamos imaginar, 100% começa lá na motivação, né? Vamos fazer isso e tal. Mas muito menos pessoas chegam ao ponto de sentir o senso de progresso. Infelizmente, grande parte das pessoas para antes de começar a sentir esse sabor mesmo do progresso, né? Vamos para o próximo ingrediente, meus caros. Nós temos, então, 2, que eu considero, não sei se o recheio ou a cobertura deste bolo da motivação, né? Exatamente, Fran, faz total sentido. O senso de progresso é o que motiva. Porque aí você sai um pouquinho daquela parte lá do segundo ingrediente, que é ver que é possível, de ver outras pessoas vivendo aquilo, e você passa a ser o personagem. Você passa a ser uma ação
Você passa a ser um personagem em que também já vive aquilo. E isso é muito motivador, com certeza. Exatamente, gente. Exatamente, Manu. E isso tem a ver com os 2 últimos ingredientes, tá, meus caros? Que são fundamental. Humildade e paciência, tá? Então, olha só. Intenção, possibilidade e otimismo, plano específico e adequado, ações concretas, senso de progresso e, por último, essas 2 belezinhas, humildade e paciência. Humildade no sentido de que, quando não der certo, porque vai dar, pode ser assim, ó, pode ser que não aconteça tudo bem, de cara. Não, inclusive um plano bem concebido, um plano específico e adequado, ele tem obrigação, inclusive, de contar com o erro. Então, o que eu faço quando eu não conseguir tem que estar no teu campo mental. Tem que estar no teu campo de possibilidades. Porque você olhar para o teu objetivo como se ele fosse uma linha tênue, retinha, uma pontezinha assim, ó, com total segurança, sem nenhum buraco, sem nenhuma intervenção, esse plano não está ajustado à realidade. Ele está idealizado. De novo, pacotinho para frustração, certo? Então, humildade no sentido de que não se impressione muito com as suas falhas. Não as trate como se elas fossem assim as maiores coisas do mundo. Não se impressione demais com a tua fragilidade. Não se apavore com a tua fraqueza naquele momento. Porque até o plano mais perfeitinho, ele precisa de ajuste quando ele é vivido na prática. E às vezes a falha é isso. É esse ajuste para você ajustar a velocidade, o tempo, o momento. Então, não, peraí, o que isso é um ajuste em mim? O que isso é um ajuste no meu ambiente? O que isso é um ajuste na minha rotina? Então, humildade para não se impressionar muito com as tuas falhas. E aí, o que você vai fazer? Você vai voltar mais rápido. Você não vai ficar muito tempo debruçado sobre aquilo. Meu Deus, olha aqui como eu errei, olha como eu não consegui, olha como é difícil. Então, quanto menos tempo você chorar em cima das tuas feridas, mais rápido você vai retomar. Então, o erro, a falha, ele serve para isso, para correção e para retomar. Vocês parem para pensar um pouco nisso. Se tudo que a gente falhou, a gente tivesse abandonado, gente, meu Deus, a gente ia fazer pouquíssima coisa na nossa vida. A gente ia fazer pouquíssima coisa. Porque nada do que a gente faz sem erro, a gente faz sem conserto, a gente faz sem ajuste, a gente faz sem aperfeiçoar. Então, a humildade ao errar, ela te salva disso. Da sensação de você tratar os teus erros como inéditos, como imperdoáveis ou como insuperáveis. Olha a diferença que isso faz na prática, na vida real da gente. E a paciência, meus caros, não no sentido de, a Manu falou ali, né? De menosprezar o pouco, de achar que uma pequena conquista não é conquista. Então, assim, a paciência para saborear e para usufruir de um passo, por menor que ele te pareça. Então, lembra, cuida, não esquece, cuidado com o exagero e com a pressa. O exagero e a pressa, eles impedem a humildade e a paciência. É quase como se eles não pudessem ocupar o mesmo lugar no espaço. Pode ver, onde vai ter pressa e urgência e exagero, não vai ter humildade e paciência. Ou vai ter um, ou vai ter outro. Então, a paciência é para não menosprezar aquilo que você alcança. E paciência para esperar o passo de cada processo. A jornada, o avançar desse primeiro passo da ponte até o chegar lá. Paciência para suportar esse trajeto e esse caminho.
Veja, todos esses exemplos que eu dei, né, do emagrecimento, do aprender uma língua, do conseguir mudar um hábito, tudo isso vai dando para nós essa sensação da ideia, né, do chegar lá, né? Então, a formatura depois do TCC, a autoestima, sei lá, enfim, depois do emagrecimento, a conversa em inglês que você vai ter, a viagem, a música preferida que você vai cantar em inglês. Tudo isso parece um final, parece um chegar lá. Só que a gente tem que ter a paciência e encontrar, meus caros, motivação sim, entusiasmo sim, inclusive uma certa satisfação. Encontrar um sentido para passar por esse caminho até lá. É isso que separa o desejo da realização. Então a gente precisa pedir, exercer, buscar a paciência, porque a paciência vai fazer a gente suportar o caminho, suportar o trajeto do até lá. Porque todas essas ações do ir na academia, do estudar todo dia, de fazer as coisas, tudo isso é quase como se fosse um encher o cofrinho, né? Então a recompensa não vem ali imediatamente. Ela tá ali exigindo de você quase que um sacrifício diário. Então é esse depósito com paciência, mas com certeza, com ação prática. Então é nessa repetição, nesse encher o cofrinho que parece até monótono, né? Mas é ele que nos leva muito mais do que ao objetivo. Muito mais do que o ao chegar lá, meus caros. Esse caminho, ele nos ensina. Ele faz a gente aprender coisas que só o caminho ensina. E muitas vezes o aprendizado maior não tá nem no chegar lá. Eu quero muito que você chegue, que eu chegue, todos nós atravessemos essa ponte. Mas muitas vezes o aprendizado está, o mérito, o crescimento, ele já está no caminho. Certo, meus caros? Essa é uma boa motivação. Uma motivação que tem emoção, que tem sonho, que tem desejo, que tem otimismo, que tem essa sensação de possibilidade, que tem esse desejo por um bem maior, mas ela também tem moderação, adequação, possibilidade, ajuste, senso de progresso. Você precisa saber se evoluiu, se avançou. E ela precisa ter humildade e paciência. Aí dá pra se motivar, né? Aí não vai ser simplesmente um eu quero, eu posso, eu consigo. Certo, meus caros? Motivados para essa semana que acaba de começar? Espero que sim, espero que tenha contribuído para a nossa motivação aí. Certo, meus queridos? Agradeço mais uma vez, mais uma segunda-feira. Obrigada a você, a Laura tá sempre aí com a gente, nosso grupinho, já estamos bem alinhados, né? Segundou de milhões, segundou com motivação. Minhas queridas, meus queridos, muito obrigada. A gente segue conversando, semana que vem, muita coisa ainda nessa semana, mas com certeza também na segunda-feira que vem, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, meio-dia, a gente se fala, tá bom? Um beijo pra vocês, boa semana.